Homem é preso suspeito de estuprar a filha por 4 anos seguidos. Trabalhadores são resgatados de andaime no 8º andar de um prédio no centro da capital. Um homem fica entalado na chaminé de uma churrascaria durante tentativa de furto. O PT de Minas acaba de se decidir, neste momento, por não apoiar, por adotar uma postura de neutralidade nestas eleições. E esse vai ser um dos assuntos do nosso comentarista Orion Teixeira. E daqui a pouco tem jogão entre Cruzeiro e Corinthians pela final da Copa do Brasil. Procon e Prefeitura fiscalizam lojas de brinquedos em Belo Horizonte e os shoppings esperam aumento de 5% nas vendas para o Dia das Crianças. Mais informações sobre essas e outras notícias a partir de agora. Três trabalhadores foram resgatados hoje de um andaime com problema no alto de um prédio no hipercentro de Belo Horizonte. Nosso repórter Marcelo Silveira tem as informações. Marcelo, que susto, hein? Boa noite. Pois é, Inácia. Boa noite para você, a todos. Olha, esses 3 trabalhadores estavam numa obra no edifício Maleta, bastante conhecido aqui na capital mineira. Eles estavam trabalhando para uma conservadora que fazia ali a revitalização da fachada desse prédio, quando uma das cordas do andaime acabou se rompendo. Por sorte, também por planejamento, né? Os 3 estavam com todos os equipamentos de segurança exigidos e necessários para estarem ali e foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros na altura do 28º andar, o que equivale a quase 50 metros de altura. Nenhum deles sofreu algum tipo de escoriação, então eles não precisaram de atendimento, todos passam bem, viu, Inácia? 28º andar é muita coisa, hein? Marcelo, daqui a pouco você alto. traz outra notícia de destaque para nós nessa edição, tá bom? Até já. E um homem foi preso hoje suspeito de estuprar a filha de 14 anos no bairro Milton Júnior, em Taiobeiras, região norte de Minas Gerais. Segundo a Polícia Civil, o caso foi denunciado pela mãe em julho, que contou à polícia que a filha era estuprada quando ia passar o final de semana na casa do pai. A filha contou que foi abusada por 4 anos. Também na região sul do estado e no sudoeste mineiro, a Receita Federal apreendeu R$500 mil em mercadorias sem nota fiscal. Entre os materiais apreendidos estão um ônibus, DVDs, bijuterias, roupas, equipamentos, eletrônicos e perfumes. A operação começou em Poços de Caldas. A pena para quem vende produtos importados sem recolher impostos pode chegar a 4 anos de prisão. Um homem ficou preso na chaminé de uma churrascaria durante uma tentativa de furto na noite desta terça-feira em Machado, na região sul de Minas. Nós voltamos a falar com o nosso repórter Marcelo Silveira. Marcelo, o suspeito parece que chegou a ser socorrido, né? Ele se machucou. Ele será preso quando deixar o hospital? Bom, ele vai sim responder por essa tentativa de furto. Agora, o mais curioso foi que assim que ele desceu pela chaminé e ficou preso por lá, ele começou a ficar desesperado, gritou ali para as pessoas que estavam passando na rua no momento em que ele estava preso nessa chaminé. As pessoas chamaram a polícia, que foi até o local e precisou acionar o Corpo de Bombeiros da cidade de Alfenas. Um buraco na parede foi feito, como vocês podem ver aí na imagem, para tentar retirar o rapaz, que vai sim, Inácia, responder por tentativa de furto a essa churrascaria lá na cidade de Machado, no sul de Minas. Criminoso trapalhão, né? Obrigada, viu, Marcelo? Câmeras de segurança registraram o assalto a uma pizzaria na noite desta terça-feira em Pará de Minas, região sudeste de Minas. Os criminosos foram presos. 3 suspeitos chegam de carro, 2 menores e um homem de 23 anos. 2 deles entram no local armados e abordam os funcionários. Segundo a PM, foram levados dinheiro, celulares e outros objetos e os suspeitos ainda roubaram uma mulher na fuga fora do alcance das câmeras. Eles foram presos após bater o carro perto do trevo de São Gonçalo. A família do menino de 6 anos, encontrado às margens da BR-050, foi enterrada hoje na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. Nossa equipe voltou ao local onde o carro capotou e conversou com o motorista que encontrou a criança na estrada. No domingo, a concessionária que administra a rodovia socorreu 3 mulheres em um veículo branco que estava batido no canteiro central. A motorista afirmou ter sido atingida na traseira, mas não soube explicar o que aconteceu. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência e não viu o carro da família, encontrado só ontem em uma vala do outro lado da pista. Depois de passar o fim de semana em contato com amigos e parentes e postando fotos nas redes sociais, a família desapareceu no domingo.
Pai, mãe e os 2 filhos tinham ido a Rio Quente, em Goiás, para um aniversário. Durante todo o final de semana de folga na cidade turística, a família manteve contato com os amigos pelo celular. A preocupação começou a aumentar depois que eles deixaram de responder as mensagens no dia de voltar para casa. A concessionária que administra a rodovia fez buscas, mas foi este homem que passava pelo local que encontrou o menino de 6 anos sozinho às margens da pista. Quando eu olhei, eu vi um corpo estirado lá, achando que era um boneco. Logo eu parei o guindaste, que eu mexo com guindaste, parei e fui até lá ao local para confirmar se era um boneco ou se era uma criança. Quando eu cheguei lá e deparei com a criança. Pus a mão nele, muito gelado, os pés meio roxos, as mãos brancas. E eu falei com ele, oi. Ele abriu os olhos, chovendo, não estava chovendo muito forte, mas estava chovendo. Ele de bruços para cima. Muita água caindo, com os braços cruzados. E logo ele sentou-se, cruzou as pernas e as mãozinhas, os braços. Bateu a emoção, eu me abracei com ele me abraçou e eu chorei muito com ele. Esse vídeo foi feito instantes depois que a criança de 6 anos foi encontrada. Pois é, ele mora onde? Ele mora em Araguari? Não. Mora ali no Porto Alegre, na fazenda? Não sei. Você não sabe onde você mora? Foi o menino que indicou o local onde o carro da família havia caído. Segundo esse bombeiro que participou do resgate, marido, mulher e o filho de 8 anos morreram na hora. A criança que sobreviveu ficou 2 dias sem água e sem alimento ao lado dos corpos. De imediato, ela foi avaliada, monitorada pela equipe médica e encaminhada ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Os corpos de Alessandro Monari, a esposa e o filho passaram por uma autópsia no IML de Araguari e foram liberados ontem à noite, quando seguiram para Campinas. A Polícia Civil investiga como o acidente aconteceu. Foi liberado do Instituto Médico Legal no final da tarde de hoje o corpo do homem que morreu após a trave de um gol cair sobre ele em um clube na região do Barreiro, aqui em Belo Horizonte, ontem à noite. Segundo o Corpo de Bombeiros, Daniel Ferrer, do Nascimento, de 30 anos, brincava com a filha no campo e, ao se pendurar na trave, a estrutura se soltou e bateu na cabeça dele. Daniel morreu na hora. Vamos agora acompanhar a agenda dos candidatos ao governo de Minas nesta quarta-feira. O candidato Antônio Anastasia, do PSDB, não teve agenda de campanha. Ele passou o dia em Brasília em compromissos como senador. Durante a reunião da Comissão de Constituição e Justiça, houve sabatina entre os indicados para o Tribunal Superior do Trabalho e para o Conselho Nacional de Justiça. Antônio Anastasia também apresentou projetos e participou da reunião plenária no Senado. O candidato Romeu Zema, do Novo, concentrou a agenda desta quarta-feira na capital mineira. Os principais temas dos encontros com os comandos do Corpo de Bombeiros e dos militares foi o pagamento do salário parcelado por causa da crise financeira no estado e a necessidade de investimentos em equipamentos e infraestrutura. Durante as reuniões, Romeu Zema também aproveitou para falar sobre suas propostas de governo. À tarde, ele se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais para falar sobre as propostas para atrair novos investidores e geração de empregos. Vamos ter um Estado amigo e não inimigo de quem trabalha ou quer trabalhar, como é hoje. Queremos atrair para cá novas empresas, investimentos para gerar emprego e renda. E dessa maneira, inclusive, aumentar a arrecadação, que onde há renda, há aumento de arrecadação. Continuamos a falar de política com o nosso comentarista Orion Teixeira, que vai analisar as últimas notícias. Boa noite, Orion. Boa noite, Inácio. Boa noite a todos. Então vamos ao nosso primeiro assunto, que são os apoios e parcerias para o segundo turno das eleições. Logo após o fechamento das urnas, o candidato Romeu Zema, do Partido Novo, disse que aceitaria o apoio do governador Fernando Pimentel, do PT, que tentou a reeleição, mas não conseguiu passar para o segundo turno. Essa mera hipótese de apoio, que até o momento não se concretizou, foi suficiente para Romeu Zema receber muitas críticas. O PT terminou há pouco uma reunião na qual ficou decidida a posição de neutralidade em relação ao segundo turno para o governo de Minas. Orion, Romeu Zema teria se precipitado ao fazer essa afirmação? Pois é, Inácia, agora a alta exposição costuma mais atrapalhar. No primeiro turno ele podia falar qualquer coisa que não repercutia. Agora, sendo quase um possível governador eleito, ele tem que tomar cuidado com o que fala. Então, essas contradições serão usadas, serão exploradas pelo candidato, distorcendo não pelos rivais dele. Então, realmente, assim, era sabido que o PT não iria apoiar nenhum nem outro, até porque são candidatos de campos rivais de oposição do antipetismo. Não há por
por que esperar apoio do PT nesse sentido. Agora, os petistas estarão liberados nesse segundo turno e poderão escolher aquele candidato que não recebeu apoio, por exemplo, do candidato presidencial do PSL, Jair Bolsonaro. Ok, vamos acompanhar. O número de deputadas estaduais na Assembleia Legislativa aumentou. Foram eleitas 10 mulheres, 4 a mais que na atual legislatura. Das 6 parlamentares com mandato em exercício, apenas 2 não conseguiram se reeleger. Vão assumir o mandato no dia 31 de janeiro de 2019, Beatriz Cerqueira, Leninha e Marília Campos, do PT, delegada Sheila, do PSL, Rosângela Reis, do Podemos, Ione Pinheiro, do DEM, Celise Laviola, do MDB, Laura Serrano, do Partido Novo, Ana Paula Siqueira, do Rede e Andréia de Jesus, do PSOL. Orion, a Assembleia aí tem 77 deputados. Com esse número de mulheres eleitas lá de deputados, a gente está aí na faixa dos 13%, quando a gente vê o esforço da Justiça Eleitoral, né, das leis, tentando chegar a um quórum de mulheres nos partidos e nas urnas de 30%. Estamos muito longe, né? O que fazer para melhorar isso? Olha, a representação feminina na política brasileira é muito baixa, ocupa aí no ranking mundial a posição de 154. Ela enfrenta vários obstáculos, né, de ordem cultural, social, o machismo é muito forte, de ordem econômica, as mulheres ganham menos do que os homens, e de ordem política, elas não têm postos, não ocupam posto de decisão e acabam não participando dessas decisões. Quem decide essas regras, quem faz as regras são os homens, que são maioria no Congresso. Então elas têm que fazer valer a sua maioria porque elas são o maior eleitorado brasileiro, 52%, 80 milhões de pessoas. Então é preciso valer essa força e participar mais. E conseguir mais apoio financeiro, né, para elas crescerem nas campanhas. Os partidos têm que criar incentivos e estimular essa participação. Tá certo. Sem medo de ser feliz. Tá certo. O nosso próximo tema, gente, é o seguinte: a cláusula de barreira dos partidos, que começou a valer em outubro do ano passado e que passou pelo primeiro teste nesta eleição. Essa cláusula prevê que só terão acesso ao fundo partidário os partidos que tiverem um mínimo de 1,5% dos votos válidos em todo o país ou que elegerem pelo menos 9 deputados federais em 9 estados. Orion, que partidos estão correndo o risco aí de não ter acesso ao fundo partidário? Inácio, de acordo com as primeiras projeções, 14 partidos dos 35 que têm registros na Justiça Eleitoral, que tiverem esse mau desempenho, ficarão sem a verba do fundo partidário, fundo eleitoral e também sem o tempo de televisão a partir do ano que vem. Eu vou dizer para você quais são esses partidos, são 14. Como disse, a Rede de Sustentabilidade da presidenciável Marina Silva, o Patriota, o PHS do prefeito Alexandre Calil, aqui de Belo Horizonte, também a Democracia Cristã, o PCdoB, o PCB, o PCO, Partido da Causa Operária, o Partido da Mulher Brasileira, PMB, o Partido da Mobilização Nacional, PMN, o Partido Pátria Livre, PPL, o Partido Republicano Progressista, o Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, PRTB, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, que é o PSTU. Partido Socialista e Partido Trabalhista Cristão também. Então, de acordo com essa nova regra, Inácia, e ela é progressiva, a cada eleição ela cresce 0,5%. É uma medida saneadora para reduzir o excessivo número de partidos no Brasil. Tá certo. A gente vai agora para o nosso último assunto, que é a exoneração do vice-prefeito de Belo Horizonte, Paulo Lamaque, do Rede, da função de secretário de governo. A decisão foi tomada pelo prefeito Alexandre Calil no último domingo, logo após ali o fechamento das urnas. O motivo seria um desentendimento em relação a um apoio feito por Lamaque no primeiro turno das eleições. Hoje havia expectativa de que fosse anunciado o novo secretário, mas Calil disse que vai extinguir a secretaria e as tarefas dela serão ali divididas com outros órgãos. Orion, a gente tem uma situação muito semelhante no governo de Minas hoje, com Fernando Pimentel e Antônio Andrade, que não se falam praticamente, relações cortadas. A gente vai estar correndo o risco de ver a mesma coisa na Prefeitura de Belo Horizonte. Qual o significado disso? Olha, tem sido recorrente essa questão de vice brigar com titular, titular brigar com vice. Você falou do governo de Minas, da Prefeitura de Belo Horizonte, também a presidência da República, o atual presidente foi vice, e Dilma ajudou a derrubá-la também do poder. É uma questão de harmonia e é preciso criar essa convivência. Uma vez eleito, não tem como demitir nenhum nem outro. Tudo dia que Calil, já com essa mudança, ele está antecipando talvez a campanha sucessória dele mesmo. E com certeza Paulo Lamaque não deverá figurar como candidato à reeleição a vice na chapa dele. A conferir, né? Obrigada, viu, Orion? Até semana que vem. Boa noite. E agora eu te faço um convite. Dia 18 de outubro, a TV Band de Minas abre a sequência de debates do segundo turno com os candidatos ao governo de Minas. E você pode participar nos enviando perguntas. O que você gostaria de saber sobre as propostas de Antônio Anastasia e Romeu Zema? Você pode falar sobre qualquer tema. Basta nos enviar a sua dúvida pelo BandZap, que é 31 99 772 7663. As melhores perguntas serão selecionadas e feitas aos candidatos durante o debate. E depois do intervalo, você vai ver que motofretistas vão utilizar créditos do rotativo digital para usar vagas regulamentadas em BH.
talões de papel do estacionamento rotativo da capital vão parar de ser vendidos no final deste mês. O motorista que precisar estacionar em locais regulamentados terá que aderir aos aplicativos para celular. Além disso, há uma novidade em relação aos motofretistas. Eles também terão que utilizar o sistema e passar a respeitar o tempo de permanência indicado na placa, mas eles não vão pagar para estacionar. O Alex é motofretista há 2 anos, convive com dificuldades na hora de estacionar a sua moto. É difícil achar lugar de carga e descarga, igual no caso moto placa vermelha. E os lugares que não é carga e descarga, você tem que pegar o talãozinho, mas você fazer uma entrega no prédio, cada entrega que você for fazer, se for pegar um talão, você vai trabalhar para você ficar pagando estacionamento na rua mesmo. A partir do dia 16, o Alex e os cerca de 6.000 motofretistas cadastrados em Belo Horizonte, aqueles que usam motos com placa vermelha, terão uma novidade: uma atualização do aplicativo rotativo digital. O usuário faz o login e fica autorizado por 1 hora para estacionar em qualquer lugar direcionado para motocicleta da categoria aluguel. Quem não tiver o aplicativo pode ativar o crédito eletrônico através de um dos 412 postos de vendas da cidade. Com a medida, a BH Trans visa controlar o tempo de permanência dos motofretistas nas vagas e, automaticamente, garantir uma rotatividade maior entre os usuários. Neste primeiro momento, não está prevista nenhuma cobrança de crédito. A gente só tem que mostrar para a cidade, ó, estou aqui a partir deste momento, posso permanecer por 1 hora. A gente tem na cidade 575 vagas deste modelo categoria motocicleta aluguel. Tendo essa rotatividade de permanência máxima de 1 hora, quer dizer, vão ser 10 pessoas vão poder usar aquela vaga, cada vaga daquela ao longo do dia. Para o Sindicato dos Trabalhadores Motociclistas e Ciclistas de Minas Gerais, o correto seria se a medida tivesse validade para todas as categorias de usuários de motos. Se eu tenho direito, tem que ter fiscalização para garantir meus direitos. O que nós brigamos hoje é por causa disso. Não há fiscalização, correto? Então, nós temos placa vermelha, os placas cinza rodam à vontade. Não sou contra os placas cinza rodar, não. Acho que todo mundo tem direito ao trabalho, mas se existe uma lei, acho que essa lei tem que pôr todas as pessoas no mesmo patamar. A BH Trans ainda informou que, ao inserir a necessidade dos motofretistas se cadastrarem no aplicativo e fazerem registro no momento em que estacionam, está atendendo uma reivindicação dos próprios motofretistas para que haja rodízio nas vagas. E o Cruzeiro entra em campo daqui a pouco às 9h45 no Mineirão para a primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Corinthians. Cerca de 54 mil torcedores devem acompanhar o jogo. Nosso repórter e comentarista André Salles já está conosco. Boa noite, André. Boa noite, Nácia. Boa noite para todo mundo. André, como é que o Cruzeiro vai se estruturar, já que está sem o Sassá, que foi suspenso, e sem o Arrascaeta, que está jogando com a seleção uruguaia? Pois é, são 2 problemas diferentes, né? O Sassá seria uma opção para ser centroavante, ele não vinha sendo titular, mas estava entrando muito bem, então poderia até aparecer sim no time titular ou ser uma opção para o segundo tempo, enfim. Agora o Mano fica só com o Barcos, com o Raniel e também com o Fred, né? O Fred está no banco, acho que vai para o banco, mas é difícil entrar. Agora, o Arrascaeta é uma dor de cabeça, é um jogador muito importante para o Cruzeiro, foi convocado pela seleção uruguaia, não deve jogar inclusive a volta. E aí o favorito para herdar a vaga é o Rafinha. Tem gente falando em Rafael Sobis, mas eu apostaria no Rafinha, o Mano é bem coerente, não costuma mudar muito não. Vai ser jogo difícil, né? Ah, com certeza, 2 equipes que jogam bem fechadas. Tá certo, amanhã você volta com o resultado e com a análise também. Com Obrigada, certeza, viu, André? Valeu. E a Justiça Federal decidiu trancar a ação penal contra o ex-executivo da Samarco, José Carlos Martim, que era acusado de homicídio qualificado por causa do rompimento da barragem de Fundão, que matou 19 pessoas. Segundo a defesa, os problemas que deram origem à tragédia teriam surgido em dezembro de 2013. Ele havia deixado a empresa 7 meses antes. O Ministério Público, autor da denúncia, pode recorrer. E você vai ver a seguir, o Dia das Crianças está chegando e os lojistas acreditam que as vendas serão melhores do que no ano passado. E o Procon também aproveita para fiscalizar o comércio para evitar danos ao consumidor. Com o Dia das Crianças chegando, lojas de brinquedos e de outros produtos infantis estão sendo fiscalizadas pelo Procon aqui em Belo Horizonte. O órgão está de olho no cumprimento das medidas do Código de Defesa do Consumidor. De acordo com o Procon Municipal, a ação tem como foco a atividade de comercialização de produtos para o público infantil. São vários pontos vistoriados, como a existência do Código de Defesa do Consumidor na loja. O que a gente tem visto mais é a ausência do Código de Defesa do Consumidor, que o consumidor tem direito a ter acesso a esse código, se ele precisar na hora da compra.
a ausência também dos critérios de troca, porque as trocas pelo Código de Defesa do Consumidor, elas têm a proteção no caso de defeito, né, de vício aparente ou oculto, informações quanto às formas de pagamento, no que diz respeito à mudança do preço em virtude da compra com cartão de crédito ou de débito ou parcelado. E a ausência também de qual juros vai incidir no caso da compra ser parcelada. Caso seja encontrada alguma irregularidade, o fiscal irá emitir um auto de infração que serve para orientar o lojista. O autuado tem 10 dias úteis para corrigir os problemas e sofrerá uma penalidade caso não se adeque. 2 fiscais foram até esta loja no centro da capital e encontraram irregularidades. A principal irregularidade é a falta de informação correta dos preços, né? Dentro da nossa legislação exige-se que tenha etiquetas visíveis, que não pode ser na vertical, e as etiquetas que estão basicamente certas são as que ele coloca o produto em promoção, né? Então as etiquetas são fixas e com os valores visíveis ao público. Na verdade, a gente sabe de todas as regras e tenta se adequar entre elas, só que a legislação não é clara muitas vezes. Na minha percepção, os preços estão visíveis, mas há questionamentos quanto à forma da fiscalização. Se tem que adequar, vamos adequar e vamos seguir a legislação. Uma das irregularidades apontadas pela fiscalização é esta: um produto com etiqueta de preço e ao lado outro produto, mas sem o preço visível para o cliente. Os valores das penalidades, elas variam de acordo com a renda média bruta de cada empresa. Então isso também, o valor a gente só vai saber após termos conhecimento sobre a renda média bruta dessa empresa. A operação termina amanhã. Até agora, mais de 60 lojas já foram vistoriadas. A diretora do Procon Municipal de BH enfatiza que, com a proximidade do Dia das Crianças, um detalhe é muito importante: seguir as normas do Inmetro. Em algumas lojas nós encontramos a ausência de etiquetas em português, deixamos de encontrar a questão da indicação da faixa etária e em alguns lugares não visualizamos também o selo do Inmetro. É entendimento. Assim, acho que os preços, de uma maneira geral, estão bem identificados, a gente tenta identificar de forma clara. Agora, tem falhas, tem que corrigir, bacana. Os shoppings da capital esperam aumento de 5% nas vendas neste Dia das Crianças, isso em relação ao ano passado. A alta deve ser puxada principalmente por brinquedos, vestuário e calçados. A Ana Beatriz esperou ansiosa na fila do pacote para pegar o presente. E olha só como ela ficou feliz com a boneca que ganhou. Eu já vi vários vídeos no YouTube com ela e eu tive vontade de comprar. E você gosta do Dia das Crianças? Gosto muito. Muito? Uhum. Mas por que você gosta do Dia das Crianças? Porque é um dia que comemora o Dia das Crianças, com todas as crianças a gente ganha presente. E por aqui os meninos não têm dúvidas na hora de falar o que querem de presente. O carrinho. Carrinho! E os pais devem gastar mais neste Dia das Crianças. É o que mostra uma pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers. A expectativa é de alta de 5% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado. O gerente desta loja contratou 20 funcionários extras só para o Dia das Crianças. A venda já teve um crescimento considerável desde o último final de semana e a projeção da gente ter um crescimento até satisfatório em relação ao mesmo período do ano passado. A Adriana é gerente desta loja de roupas infantis. Espera um crescimento ainda maior, de até 10% nas vendas. Até um evento vai ser realizado na loja para chamar a atenção das crianças. A gente vai fazer uma decoração mais lúdica para as crianças e aí vai ter as tatuagens para fazer nas crianças e vai ter a mesa de guloseimas. Se as lojas atraem os filhos, são os pais que pagam a conta. Mas numa data como esta, para muita gente, tirar um dinheirinho a mais do bolso tem suas recompensas. Como ele vai fazer 4 anos agora em dezembro, eu estou fazendo presente das crianças, quando chega em dezembro já ganha outro. Não pode deixar passar batido, né? Tem que ter um agrado, eles merecem, né? E antes do tchau, eu quero te lembrar de nos enviar a sua pergunta para o debate que vamos fazer na semana que vem, dia 18, na quinta-feira, com os candidatos ao governo de Minas pelo segundo turno. Envie a sua pergunta pelo 31 99 772 7663. Ficamos por aqui, obrigada pela sua atenção e audiência. Amanhã estaremos de volta. Até lá e boa noite.